Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia qual o Senhor nos concedeu com a dádiva da vida. Estamos alegres com o nosso Deus maravilhoso. Mais um dia qual nós temos, irmãos, para meditarmos um pouco na palavra, que nem eu sempre falo, meus irmãos, pequenos períodos de meditação para grandes crescimentos. Que nós venhamos, meus irmãos, a cada dia crescer no conhecimento, né, crescer também na graça, meus irmãos. E nós sabemos que o nosso manual de sobrevivência, nosso manual de prática da fé, é a nossa Santa Escritura, nossa Bíblia Sagrada. E graças a Deus que temos a oportunidade, irmãos, o privilégio de termos em mãos esse poder, né? Temos em mãos essa possibilidade de chegarmos ao nosso Pai querido, de termos capacidade, meus irmãos, de lermos, entendermos, praticarmos, porque nós sabemos, meus irmãos, que desde o começo, desde quando lá o primeiro homem se rebelou, né, não obedeceu, foi expulso, teve a separação porque cometeu o pecado pela desobediência, e, meus irmãos, desde lá para cá, o que o nosso Deus eterno quer chamar a atenção é nós voltarmos para esse nosso primeiro amor, voltarmos para o nosso Criador. E de lá para cá, nós fomos expulsos do paraíso, viemos para esse mundo pecaminosos, porque viramos, né, nascemos do pecado do primeiro homem, viramos pecadores, filho do pecado. Desde lá para cá, meus irmãos, o pecado no mundo é uma coisa tão crescente, uma coisa tão devastadora, que o pecado não nos deixa nos aproximar do nosso Deus. Quantos anos, né, meus irmãos, que existe a humanidade, quantos anos os mesmos erros vêm se repetindo, os pecados vêm abraçando, né, em épocas diferentes, mas os pecados continuam os mesmos, os pecados não mudaram. Mudaram sim, né, as coisas do mundo, né, a tecnologia avançou, o mundo cresceu, né, crescente, mais pessoas, avanços na medicinas, mas os pecados são originários, os pecados são os mesmos, meus irmãos. O pecado é desde o início, desde onde tudo começou, são os mesmos pecados. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que o que nos separa do amor do nosso Criador, o que nos separa de Deus é exclusivamente os pecados. É o pecado qual nascemos já, né, meus irmãos? Né? Nascemos do pecado, somos filhos do pecado. E lá no Velho Testamento nós temos muitos testemunhos, muitos ensinamentos de como que era, né, meus irmãos? Mesmo o povo tendo o próprio Deus se manifestando nos profetas, né? Porque na época ainda não tinha o Messias, ele falava diretamente com os profetas, mesmo o próprio Deus tirando os cativos do Egito, passando pelo Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho para o povo passar. Mesmo assim, o povo ainda não tiveram, né, a fé edificada mesmo, firmada, e mesmo assim voltaram a pecar, não agradeceram e voltaram a repetir os mesmos pecados dos antepassados. Então esse pecado vem se repetindo ao longo desses anos, né? Vem passando de geração por geração e vem cada vez mais se fortalecendo. É isso que o inimigo de nossas vidas quer, meus irmãos, deixar essa cegueira espiritual para que nós venhamos continuar pecando, porque o pecado é que nos afasta do nosso Pai. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, porque o amor de Deus, ninguém consegue nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, pelos nossos pecados. Então, o que nos separa do amor de Deus, de vivermos a maravilha de Deus, de vivermos sob a proteção de Deus, é as nossas escolhas pecaminosas, nosso pecado que nós carregamos, né, meus irmãos? Carregando, e muitas vezes, meus irmãos, o pecado vem enrustido, o pecado vem oculto, o pecado vem disfarçado, e muitas vezes o pecado vem escancarado mesmo, e nós pecamos porque gostamos, porque o pecado geralmente não é ruim, o pecado é prazeroso, mas o pecado é o que nos leva à morte, porque a própria Bíblia nos ensina, o caminho do pecado é a morte, e o inimigo veio para roubar, destruir e matar. Então o inimigo que implanta o desejo do pecado, o inimigo que alimenta na nossa mente, até mesmo no nosso coração, a vontade de continuar pecando, e nos deixa cegos espiritualmente para que nós não venhamos tirar essas escamas do pecado nas nossas vistas e viemos continuar no pecado, porque ele sabe que o pecado nos separa de Deus. Enquanto estivermos no pecado,
O amor do Pai não acaba, Ele não deixa de nos amar, mas nos afasta. O nosso pecado nos afasta de Deus. E quando estamos afastados de Deus, nós somos fantoches do inimigo. Somos brinquedo do Satanás, do próprio capeta mesmo. Somos brinquedo e vivemos prisioneiros da escuridão das trevas. Vivemos prisioneiros das maldades do mundo. Vivemos muitas vezes, meus irmãos, sempre algo faltando. Ou falta paz, ou falta saúde, ou falta um contentamento. Falta sempre alguma coisa. Essa falta que todo ser humano carrega, meus irmãos, esse vazio, esse oco, o que complementa é o Senhor Jesus Cristo. Então, que nós venhamos analisarmos, meus irmãos. Quem não tem força, que venha fazer oração, venha buscar a força, porque a própria palavra fala, aquele que pede com vontade, com o coração voltado para Deus, Deus dá. Se é fé que está faltando, pede fé que Deus dá. Se é amor, pede a Deus que Deus também dá. Nós temos que nos aproximar. O primeiro passo, meus irmãos, é entendermos que o pecado nos separa do Pai. E entendemos que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados e nos voltarmos ao nosso Pai, para que nós possamos ser limpos, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós temos que nos purificar, temos que pedir perdão aos nossos pecados e voltarmos ao nosso primeiro amor. Porque desde lá de Adão, o que Deus quer conosco, o que Deus vem desde Gênesis, né? Até agora, até Apocalipse, né? Até nosso tempo atual, o que Deus quer conosco é a nossa aproximação, que nós devemos ter o entendimento que estamos aqui exclusivamente para louvarmos a Deus, para nos voltarmos a Deus, para sairmos do pecado que nos condena à morte, a prisões, muitas prisões mentais, espirituais, até carnais também. Muitas enfermidades é pelo pecado, meus irmãos. É por não entender. A graça de Deus é de graça. Ele nos deu, é de graça, nos alcançou. Mas a nossa comunhão, a nossa intimidade, nós temos que buscar. Nós temos que querer. Jesus está à porta, Ele bate. Ele não invade, Ele bate. Ele está ali querendo abrir, entrar no teu coração. Mas nós venhamos dar a licença, dar a legalidade. Nos separarmos da única coisa que nos separa do nosso Deus, que é os nossos próprios pecados. E na palavra de hoje, para nossa meditação, começa em Isaías e depois vai terminar em Hebreus. É um cumprimento. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 43. 43 é um versículo bem grande, então os irmãos puderem depois meditar em todo ele, vem falando sobre, o Deus que resgata Israel, Deus que perdoa, Deus que é amor, Deus que agindo, Deus que impedirá, tudo está em Isaías 43. Mas separei um pequeno pedaço aqui do capítulo para meditarmos com o irmão. No Isaías 3, ele fala assim, ó. Isaías 2, ele fala assim, 43, tá? Mas, vou ler desde o começo, irmãos, ó. 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebar por ti. E, então ele está falando aqui, meus irmãos, que Deus de Israel, mesmo Israel pecando contra Deus, porque tem muitos pecados que Israel cometia, naquela época, no Velho Testamento, muita repetição de Deus exortando, Deus mandando os profetas, eles não acreditando nos profetas, ou então eles acreditando, mas depois voltando a pecar. Eles achavam que aquele sacrifício que eles faziam, sacrifício muitas vezes que não agradava a Deus, aquilo iria perdoar os pecados, aquilo seria bastante para perdoar os pecados deles, mas não era assim que funcionava. Tanto é que depois Deus não se agrada mais dos sacrifícios e não aceita mais os sacrifícios, feito daquela maneira da lei de Moisés, meus irmãos. E mesmo assim, mesmo Deus dando todos aqueles sinais para Israel, tirando do Egito, passando pelo Mar Vermelho, tudo aquilo, aí o próprio Moisés tinha que ficar afastado 40 dias. O povo escolheram, pediram para formar um Deus, um bezerro lá de ouro para poder adorar. Então tinha muita idolatria, as pessoas não sabiam esperar, não estavam entendendo o que Deus estava falando, a chamada de Deus, como Deus estava, ele se mostrava tanto. Mesmo assim as pessoas ainda pecavam contra Deus, meus irmãos. E no 25 ele fala assim, ó, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo,
juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Isso aqui, meus irmãos, é que nós sabemos, né? Trazendo para o dia de hoje. Porque aqueles dias, né, no Velho Testamento, a gente vê muitos pecados repetitivos, muita iniquidade, muita exortação, muitos profetas, ele não vinha trazer mensagens de hoje, que nem nós vemos, né? Os profetas da teologia da prosperidade, que vem trazer, não, porque Deus vai te dar isso, porque Deus te ama, porque Deus manda dizer isso, porque só coisa boa, né? Só coisas, né, que nem fala, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Só profecias de bonanças, de prosperidade. Mas os profetas dessa época do Velho Testamento traziam sempre exortação, trazia o povo ao conserto, trazia o povo a coisas duras mesmo, né? A ira do Senhor. Ele falava, ó, se não se arrepender, o Senhor vai destruir. Se não se arrepender, a guerra não vai ser vencida. Se não se arrepender e prostrar a Deus, vocês não vão conseguir. Então, os profetas traziam isso. E muitas vezes os profetas não eram acreditados. Os profetas não tinham, né? Algumas vezes sim, teve lá próprio, né, o Elias, outros profetas também. O Jonas, que foi, né, comido pela baleia, porque ele queria ele foi para Tarsila para ir para Nínive, depois Nínive aceitou a exortação de Jonas e o Nínive todo se converteu, né? E Deus o que falou que ia fazer, aquele castigo não fez. Então tem maravilhas também. Mas tem muitas coisas que a gente vê aqui que as pessoas, elas voltam no mesmo erro. Elas cometem a iniquidade, cometem as transgressões. E o próprio Deus fala assim, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor a mim, por amor à palavra dele, por amor a ele criou, ele é o Criador, ele amou a gente primeiro. Por amor a mim. E dos teus pecados não me lembro. Mas ele fala assim também, ó. Lembre-te, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Então, nessa parte que ele fala para apresentar as nossas razões, é para nós pedirmos perdão. Pedir perdão, irmão, pelos pecados que nós cometemos. Pedir perdão porque muitas vezes pecamos pela ignorância, então pecamos por coisas que deixamos minar na nossa mente, né? Acaba entrando pensamentos duvidosos, ou então pouca fé, descredibilidade, ou então acabamos também pegando várias coisas, vários estudos, várias informações, misturando, meus irmãos. Nós não venhamos misturar o profano com o santo, que nós não venhamos misturar tudo que escutamos, que nós possamos também filtrar o que escutamos, possamos entender, meus irmãos. Por mais que nós venhamos estudar teologia, por mais que nós venhamos estudar muitas coisas, né, que nos ajuda a crescer também no entendimento, não só na graça, mas no entendimento também, que nós venhamos entender que é simples, né, o princípio de tudo é simples, é nós pedirmos perdão dos nossos pecados e voltarmos ao nosso Deus, nosso primeiro amor. Ele nos amou primeiro, que nem fala em João 3, lá fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor a nós. Então, quando ele, penso eu, conjecturando, que todo o Antigo Testamento era relatos, Deus tentando não, Deus se revelando para os profetas de Deus diretamente, enviando os anjos. Só que as pessoas estavam com a cegueira espiritual tão grande que as pessoas não conseguiram enxergar um palmo na frente. As pessoas voltavam para o mesmo pecado, as pessoas não davam credibilidade para os profetas, e muitos até não davam ouvido para os profetas. Então, até que veio, né, a preparação desde Gênesis até o Novo Testamento, que veio o Senhor Jesus Cristo nos ensinar como devemos realmente agradar, qual o sacrifício que agrada realmente o Pai, como devemos nós mesmos termos acesso ao nosso Deus através da nossa oração, da nossa fé. Então, nada é à toa, né, meus irmãos? Então, desde do princípio, era tudo uma programação, como seria para vir até a vinda do Messias, onde foi o derradeiro, né? Não teve mais profeta depois do Senhor Jesus. Jesus foi o que encerrou, que trouxe que realmente o que deveríamos fazer, né? Como deveríamos seguir a Deus, como deveríamos agradar, nos livrar do pecado, nos limpar do pecado e seguir, que nem o próprio Jesus falava. Vem, teu pecado está perdoado, não peque mais e siga-me, né? Então, a diferença que eu fico meditando também nessas palavras, meus irmãos, a diferença de sermos crentes e sermos cristãos, né? Porque muitos crentes, eles até fazem, né, coisas que estão no Estatuto de Moisés, coisas que estão na lei de Moisés. Tem muitos que ainda preferem fazer sacrifícios que não agradavam a Deus, né? Muitos crentes vão para a igreja, sentam no banco, até falam, né, meus irmãos, que têm a fé, mas não são verdadeiros cristãos. São apenas crentes, porque creem, né? Nós sabemos que o próprio capeta, ele crê, ele também é crente. Ele crê, ele sabe o poder de Deus. Ele esteve lá nos céus, ele conhece muito mais que muita gente. Ele sabe
E tudo é permissível por Deus. Até o agido do inimigo, Deus tem que permitir. Porque nada nessa terra é sem permissão do Pai. Né? Então nós sabemos que Deus é justo juiz. E Ele nos justifica, Ele justifica os próprios, os que servem a Ele. Deus é o nosso juiz que nos justifica. Em Hebreus, só para complementar, né? Como que Deus, Ele espera nós pedirmos perdão do nosso pecado, não pecarmos mais, nos arrependemos, porque a única coisa que nos separa do nosso Pai é o nosso pecado. Então, quando nós pedimos perdão do nosso pecado, estamos dispostos a nos sacrificarmos, não sacrifícios que nem antigamente no Velho Testamento, nos sacrificarmos é nos separarmos, é esquecermos, meus irmãos, é mortificar a carne. E em tudo louvarmos a Deus, né? Glorificarmos a Deus e fazermos conforme as instruções do nosso Mestre Senhor Jesus. Em Hebreus 10, 17, diz assim. Hebreus 10 também é outro capítulo que é muito meditação, uma boa meditação para os irmãos, se puder depois ler tudo também, meditar, que fala muito sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre como Deus age, né? E o 10 fica assim, ó, 10, 17. O próprio Deus fala assim, né? E jamais me lembrarei dos seus pecados e as suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelos pecados, né, meus irmãos? Aí no 14 fala assim, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Essa palavra oblação é como se fosse o sacrifício. Sacrifício, fala assim, com uma só oblação, é com um sacrifício, que foi o verdadeiro sacrifício, que foi o próprio Senhor Jesus, que sacrificou-se naquela cruz. E pelo aquele sacrifício, aquela oblação, ele nos purifica do nosso pecado. Por isso que nós temos que aceitar Jesus como único Salvador. Todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento que foi abolido, Jesus veio como cordeiro, né? Fala cordeiro mudo, que foi matador, sem reclamar, sem falar, aceitou todas as nossas culpas. E aquela oblação do Senhor Jesus, que é o sacrifício que o Senhor Jesus fez, é que nos limpa, é que nos reme, é que nos deu oportunidade de nos limpar dos pecados através desse único sacrifício. Não precisou mais de sacrifício, né, meus irmãos? Que nós venhamos então agradecer ao Senhor Jesus, né? Que nem eu fico pensando, tem um louvor que eu escutei que fala: o que seria de nós, no final ela fala assim, o que seria de nós sem a cruz? Realmente, meus irmãos, eu parei para pensar, o que seria desse mundo, como estaria, né? Esse mundo se não fosse a vinda do Senhor Jesus, né? Porque antes de Cristo, depois de Cristo, como seria se não tivesse Jesus Cristo vindo, né, para remir os nossos pecados, para levar os nossos castigos, as nossas aflições, o nosso pecado que nos separa de nós? O que seria de nós se não fosse essa purificação, esse sacrifício, a oblação do Senhor Jesus naquela cruz para nos salvar, para nos remir? O que seria do mundo? Como estaria, né, meus irmãos? Com certeza estaria muito pior, estaria muito triste. E graças ao amor do nosso Pai, que é o primeiro amor, que nos amou primeiro, Ele deu o único filho dele para nos salvar, para nos redimir, porque antes do Senhor Jesus, tudo que foi manifestado no poder de Deus, as pessoas não estavam ainda conseguindo entender como que era esse amor, como que era essa remissão dos pecados, como que seria esse sacrifício aceitável para Deus. E até hoje tem muitas pessoas que ainda não entendem, meus irmãos, porque o que o inimigo coloca na nossa mente, o inimigo não tem poder para escutar nem esquadrear a mente nem coração. Quem tem o único poder de escutar nossa mente, nosso coração, é nosso Deus. Mas o inimigo, ele sopra, meus irmãos. O inimigo, ele é astuto. Ele usa pequenas brechas, meus irmãos, para poder atacar. E ele sabe as nossas fraquezas, porque muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós damos legalidade para o inimigo se aproximar, entrar, fazer arruaça. Então o inimigo coloca coisas na nossa mente. E é uma coisa que eu tenho percebido que tem muito tempo, mas para cá tá ficando mais notória por causa dos canais, por causa dos acessos que nós temos, né? É a cegueira espiritual, como as pessoas estão cegas espiritualmente, como as pessoas estão desorientadas. Parece aquelas pessoas quando atravessaram o Mar Vermelho, Deus fez aquele milagre, abriu o mar, as pessoas atravessaram, as pessoas viram tudo isso, as pessoas, né, cantaram o hino da vitória do outro lado, cantaram com os pés enxutos, não se molharam, os inimigos ficaram, os egípcios ficaram para trás, mas mesmo assim passou um tempo, as pessoas estavam reclamando, as pessoas já tinham caído no esquecimento, toda a bênção, todos os milagres, as pessoas já estavam querendo adorar outro Deus, porque Moisés ficou um tempo retirado, se retirou um tempo para poder fazendo o que ele tinha que fazer. As pessoas queriam alguém para adorar, as pessoas são sedentas de uma fé, uma crença, só que elas estão perdidas porque elas não sabem em que realmente, como é que fala, direcionar a fé. As pessoas querem direcionar a fé a deuses que
que não trazem nada, que nem fala, né? Deus de barro, Deus de madeira, Deus que tem olhos e não vê, Deus que tem ouvido e não escuta, Deus que não fala, tem boca e não fala. Então as pessoas, todos estamos necessitados, já nascemos com a necessidade de adorar, de ter fé, de construir essa fé. Mas o problema é direcionamento, onde estamos direcionando a nossa fé. As pessoas perdidas, as pessoas acreditam em qualquer coisa que escuta, qualquer heresia, qualquer profecia, como fala, teologia da prosperidade que está muito alta, né? As pessoas querem facilidade, as pessoas querem o acesso ao céu de maneira fácil. O céu não é fácil, a gente não alcança o céu, a gente não consegue chegar a Deus, que nem fala 1 Pedro 10, não, 1 Pedro 1,15, fala, sejais santos, porque eu sou santo. Para chegar até a mim, para ficar comigo, tem que ser santo. Sejais santos também, porque o seu Deus é santo. Então as pessoas misturam muito, meus irmãos. O profano com o santo não mistura, é joio com trigo, né? Nós sabemos que desde lá a própria palavra nos relata que ele deixou crescer, porque se arrancasse alguns joios, poderia ir juntos os trigos, mas depois que crescesse, daria para saber quem é joio e quem é trigo. Nós já temos conhecimento, meus irmãos, já temos tantas coisas, tantas palavras lançadas, tanto ensinamento, tantos canais, tantas maneiras de entendermos, de estudarmos a Bíblia. Então, está na ignorância, meus irmãos, né? Aqueles que querem, tem muitas cegueiras espirituais que é conveniência. Não é porque é só cegos, porque não tem conhecimento, não tem entendimento, não. São cegos porque convém, é convencionismo, é porque tem medo de abrir mão, tem medo de sacrificar o que é para ser sacrificado. É o nosso templo, o nosso corpo, morada do Espírito Santo, a nossa mente tem que ser filtrada, as coisas que entram, nosso coração tem que encher das coisas de Cristo, do amor de Cristo, que nem eu falei no começo. Não é sermos crentes, porque crente até o diabo é sermos cristãos, seguirmos, não vivemos mais no Velho Testamento, Velho Testamento só para testemunhar, para edificar, para nos ensinar como era nessa época. Como que o próprio Deus falava, se manifestava através de profetas, como a própria incredulidade condenou tantos, né, que não conseguiram. Então serve só para testemunho, para fortalecer e para testemunhar que desde o começo tudo era sobre a vinda de Jesus. Era tudo relatando, apontando para o Messias que iria vir, que o Messias seria o ponto final, seria onde seria o ensinamento perfeito para a nossa salvação, para o nosso arrependimento, para a nossa remissão, o sacrifício agradável a Deus. Ele mesmo deu o próprio filho a sacrifício para nos salvar, para nos libertar. Então que essa cegueira espiritual venha cair por terra, meus irmãos, que nós venhamos ser diligentes, porque as coisas estão passando muito rápido, né? A profecia está se cumprindo, vai se cumprir, acreditando ou não, querendo ou não, porque está aqui escrito com a inspiração do Espírito Santo. Então, tudo que aqui está escrito, meus irmãos, para nossa meditação, para nossa edificação, para nossa aproximação, porque Deus quer de nós, meus irmãos, aproximarmos dele, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao nosso Criador. Esses pecados que nos assolam, pecado que nos aprisiona, ou tristeza, ou depressão, ou falta da paz, né? Falta de conseguirmos realmente a nossa felicidade, que a nossa terra, a nossa felicidade não está aqui nessa terra. É claro, meus irmãos, que queremos viver o melhor dessa terra aqui, porque está na palavra, na promessa, vida e abundância, né? Viver o melhor dessa terra faz parte das promessas de Deus para aqueles que cumprem a palavra, para aqueles que se santificam, para aqueles que buscam, né? Para aqueles que andam segundo o ensinamento do Mestre Jesus, meus irmãos, que paramos então, meus irmãos, de fazer sacrifícios tolo, que paramos de misturar joio com trigo, que paramos de misturar profano com santo, porque Deus não mistura, Deus é santo, que viemos nos santificar, vamos buscar na palavra, que possamos ter entendimento para que essa cegueira caia por terra, meus irmãos, porque o inimigo muitas vezes, ele nem faz nada, ele só coloca a cegueira espiritual, ele não ataca. Muitas vezes quando a gente começa a caminhar, começa a buscar, ele começa a atacar, assim, né? Mas a gente fecha as brechas, o inimigo não tem força, porque o que está em nós é muito maior do que está no mundo. Só a gente nos conectarmos, orarmos, buscarmos pequenos períodos de meditação para grande crescimento espiritual. Isso é muito importante, todo dia ler, todo dia meditar, fazer propósito, é maravilhoso. Eu fiz propósito de 21 dias do Salmo 91, no momento que eu estava em tribulação espiritual numa casa que eu tinha alugado, que era barracão, só que eu não sabia na época. Aí eu fiz propósito de 21 dias no Salmo 91. Foi uma benção, foi uma edificação muito forte. É bom fazer propósito também, tudo com o coração voltado para Deus, tudo com pureza de coração e crendo em Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, que nós devemos meditar, meus irmãos, na palavra, devemos meditar também aqueles que já são cristãos, aqueles que já têm conhecimento, né? Possamos meditar em 1 Pedro 1,15, que nós sabemos que sem santificação ninguém vê a face de Deus, sem santificação ninguém entra nos céus. E para os irmãos que estão caminhando, não desanime, não desista, saibai, sabe, que possamos saber
que Deus perdoa os nossos pecados. Nós nos justificamos para Deus, pedimos perdão e Ele perdoa. Ele mesmo apaga todas as transgressões, como Ele mesmo falou, né? Isaías 43, Ele mesmo fala que Ele mesmo, eu mesmo apago todas as suas transgressões. Basta você se justificar, né? Então, meus amados, obrigada, agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, meditando um pouco mais na palavra, que possamos buscar nossa intimidade com o nosso Deus todos os dias, meus irmãos. Esse canal é um canal para edificação, para que possamos juntos meditarmos, para que possamos sentir também, meus irmãos, prazer na leitura, sentirmos gosto em buscar nosso Deus, que possamos nos autoanalisar, enxergar o que está faltando em mim, qual é o pecado que eu tenho que abrir mão, qual é essa separação que eu tenho que fazer. É tudo aos pouquinhos, meus irmãos. O primeiro passo é querer e saber que só Jesus, mesmo, não tem outro caminho. Só Jesus que nos remiu do nosso pecado. Só o sangue de Jesus naquela cruz, que Ele se deu naquela cruz por amor a nós, para nos ensinar. Esse é o sacrifício que Deus quer. O véu foi rasgado, agora vocês têm acesso livre ao Pai. Vocês têm que orar, vocês têm que buscar. O que queres que eu te faça? Ele mesmo pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te aproxima do teu Pai, a tua fé faz você se afastar dos pecados, a tua fé faz você voltar ao teu amor. A tua obediência, a tua perseverança, o teu acreditar que através do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós possamos chegar ao nosso Pai só através dele, meus irmãos. Que nós não venhamos perder tempo com outras crenças, que não sejamos crentes, que sejamos cristãos. Então, agradeço pela oportunidade. Vou fazer uma breve oração para encerrarmos mais essa noite de meditação, tá? Querido Deus, soberano Deus, Deus altíssimo, Deus todo-poderoso, Rei dos reis, nosso Criador. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa noite desse dia, estar junto com os meus irmãos, meditando sobre a Tua palavra, Pai. Meditando e buscando mais, Senhor Deus, entendimento sobre as Tuas mensagens, buscando mais intimidade, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelaquela cruz, pelo aquele sacrifício que mudou toda a humanidade, Pai, que nos deixou, Senhor Deus, a remissão dos nossos pecados no Teu sangue, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor que ensinaste, Senhor Deus, por tudo aquilo que pregaste, por tudo aquilo que ensinaste, que estamos atentados, Senhor Deus, somos atentos até hoje, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício feito por amor a nós, que nós possamos, Senhor Deus, não deixar, Senhor Deus, esse sacrifício do nosso Mestre, Senhor Jesus, ser em vão nas nossas vidas, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, possamos aproveitar, Senhor Deus, esse véu que o Senhor Jesus rasgou, que nos dá, Senhor Deus, a direção, Senhor Deus, de como devemos andar, de como devemos seguir, e nos capacita, Senhor, a termos ligação diretamente com o Senhor, com Teus altos céus, que possamos, Senhor Deus, ter o discernimento, que todas as escamas, Senhor Deus, que atrapalham a nossa visão, que atrapalham o nosso entendimento, que atrapalham o nosso crescimento, que nos leva a pecar, Senhor Deus, possa cair por terra, que nós possamos, Senhor Deus, ser humildes, nos autoanalisarmos, pedimos perdão pelo nosso pecado, porque sabemos que o pecado é o único que nos separa de Ti, Pai, que Teu amor, Senhor Deus, é inseparável de nós, que Teu amor, nada, Senhor Deus, nada nos separa do Teu amor, mas que o pecado nos separa da Tua presença, e o pecado nos gera morte, morte espiritual, morte muitas vezes corporal também, Senhor Deus, morte dos nossos desejos, dos nossos sonhos, morte, Senhor Deus, da nossa possibilidade de herdarmos a vida eterna. Então, que venhamos, Senhor Deus, sentir, Senhor Deus, arrependimento no nosso coração, pedirmos a Ti perdão do nosso pecado e andarmos segundo o trilho, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, segundo o caminho do nosso Mestre, Senhor Jesus, que por amor a nós morreu naquela cruz e mudou toda a história. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos ensinaste. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar primeiro. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Criador e por querer essa intimidade, essa aproximação, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser diligentes, termos a consciência que nós somos dependentes de Ti e que nós nascemos, Senhor Deus, aqui nessa terra para louvarmos o Teu santo nome e para voltar ao nosso primeiro amor. Agradecemos, Deus, a Ti por todas as bênçãos, por todo o livramento, agradecemos pela Tua graça que nos alcançou, agradecemos pelo amor do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nos remiu, que nos limpou e que nos oferece a oportunidade de nos enxergarmos a Ti. Obrigada, Deus amado, por todo esse
esse amor. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, que as tuas palavras, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, germinar em nosso coração, que possamos estar com o nosso coração com terra fértil para dar bom fruto, para que possamos ser praticantes, possamos, Senhor Deus, germinar a tua palavra, que possamos fazer brotar sementes, Senhor Deus, do teu amor, que possamos fazer separação, Pai, para que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome, em verdade e em espírito, Senhor Deus, juntamente uma única voz, Pai, louvando o teu santo nome e engrandecendo a tua santidade. Obrigada, Deus Santo, por tudo. Nós oramos e clamamos a Ti, Pai, em nome santo do Teu Filho amado, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Então, meus irmãos, ficamos todos com a paz do Espírito Santo de Deus, que possamos ter uma noite abençoada e que o Senhor Deus possa nos proteger. Amém.